Olá pessoal, hoje eu vou fazer a doma tradicional masculina. Ela é uma peça bem simples de fazer. Essa que eu vou fazer hoje, ela é básica, ela não tem nenhum detalhe, não tem vivos, ela é simples. No final desse vídeo eu vou mostrar uma outra versão dela, o mesmo modelo, só que com os vivos, tanto na manga quanto na gola e na frente também. Agora eu vou começar as preparações da reta. A gola, aqui são os detalhes da manga, do acabamento da manga. Eu vou fazer a preparação e vou passar uma costura também na parte de trás das costas, que ela tem uma costura atrás, para poder ir para o overlock. Mas agora eu vou começar pela gola. A gola, eu passei a costura e eu vou virar essa gola, mas eu não quero que o pesponto apareça. Eu quero que o lado de fora fique assim, sem o pesponto, só do lado de dentro. Você também pode passar o pesponto pegando dos dois lados, aí fica a critério. Nesse caso, eu vou fazer com o pesponto aparecendo só do lado de dentro. Então, eu abro a gola, coloco o tecido pro lado esquerdo e vou passar um pesponto estreito. Agora, já passei o pesponto e o lado de fora fica assim. O lado de dentro, em contato com o decote, com o pescoço, vai ficar assim, aparecendo o pesponto bem estreitinho. Feito isso, eu já vou fazer a preparação da manga aqui, do acabamento da manga. Isso aqui são 4 partes. Nesse caso, ela tem uma parte arredondada. Eu vou costurar nessa parte arredondada para poder virar e unir as duas partes para fazer o acabamento da manga. Agora, viro. Nesse caso, eu não vou passar o pesponto aberto. Eu vou passar o pesponto segurando os dois lados. Com as preparações prontas da manga, a manga depois de pronta, o acabamento fica assim. A gola também, eu já passei uma costura aqui para prender, para não sair do lugar. Como esse lado ele não tem pesponto, ela não fica muito assentado antes de passar no ferro. Então, gola e manga e o acabamento da manga está pronto.
Já passei a costura também aqui nas costas, passei no overlock. E agora eu vou passar um rebatido, um pesponto estreitinho aqui, no meio das costas. Com as costas prontas, eu já posso emendar o ombro. Como essa doma ela não tem detalhes, então a costa está pronta, com a costura do meio já rebatida. E agora eu vou emendar os ombros, passar o ombro no overlock e já posso pregar a gola. O ombro eu vou emendar com o pezinho de máquina também. Passo essa parte no overlock e já venho, como a minha gola já está pronta, preparada, eu passo aqui e já posso, aqui no ombro eu não passo pesponto, eu deixo sem pesponto mesmo. Mas se você quiser pode estar passando um pesponto, mas as minhas peças eu não passo no ombro. Então, passando o overlock aqui, eu já venho pregando essa gola, eu já volto pregando a gola para ver. A parte sem o pesponto você coloca para baixo, coloca um alfinete aqui no meio. Eu já tinha dado um pique aqui no meio da gola. Aqui essa costura já serve de meio do decote. Então eu vou prender aqui e vou arrumar aqui esse decote com essa gola. Aqui tem um pique. Esse pique, se por acaso a sua gola ficar, depende de como você vai puxar esse decote aqui. Eu aconselho não puxar, porque o fato dele ser arredondado, ele vai esticar bastante. Então, se você prega a gola esticando esse decote, pode ficar um espaço muito grande e aí não está certo. O certo é no pique, ou meio para frente ou meio para trás. Até aqui, você pode colocar aqui a gola, não dá problema nenhum. Mas o certo é em cima do pique. Eu vou deixar um pouquinho para trás, meio centímetro, deu certinho. E se eu colocar aqui também, vai dar certinho. Porque esse meio centímetro não vai alterar o decote em nada. Então, eu posso prender aqui. Aqui deu certo. Sempre virando a costura do ombro para trás. Começo com retrocesso. Arrumo essa costura aqui, virando ela para trás. E vou pregar com o pezinho de máquina a gola inteira. Venho até o meio, onde está preso um alfinete. E vou tirar o alfinete e dar continuidade no restante do decote. Aqui, você precisa prestar atenção na hora que começar a pregar essa gola, antes de colocar o revel. Como você coloca a gola e costura por cima, às vezes esse tecido de baixo ele pode escapar. Ele pode escapar, ficar bem na beiradinha, e depois que você coloca toda a gola, termina a peça, que você vira, fica escapando. Então, é muito importante a gente costurar, sempre prestando atenção no tecido de baixo. Aí você pega, chegou no meio, você pega a outra ponta da gola. Como eu tinha deixado meio, eu também vou deixar meio aqui, para ficar certinho. Prende, põe um alfinetinho, arruma esse decote, coloca a costura do ombro para trás e vem olhando para o tecido de baixo não escapar. Você começa com retrocesso e termina com retrocesso também.
gola pronta, no lugar, não ficou franzido e não ficou esticado. Ela deu certinho no decote inteiro. Feito isso, eu já passei o revel aqui no overlock. Agora, eu vou pregar este revel de acabamento no decote. Você vai fazer tipo um sanduíche. Começa aqui da pontinha. Se você tiver bastante experiência, você pode começar de baixo. Mas eu, sinceramente, eu gosto de começar da pontinha e depois eu passo a parte da frente. Porque é mais fácil de você calcular esse tecido aqui. Se vai sobrar ou não. Porque do mesmo jeito, se você puxar esse revel, ele vai ficar maior que o decote. Aí você pega na ponta do revel, isso aqui é o final do decote, e coloca no ombro. Ele não pode nem faltar e nem passar. Se por acaso isso acontecer, vai dar defeito no seu decote, no decote da sua doma. Ou qualquer outro tipo de decote que tem revel, pode ser jaleco, pode ser o que for. Quando você vai pregar o revel, essa costura aqui tem que acabar exatamente em cima da outra, no ombro, para não ter problema. A costura é passada em cima da costura que você já pregou a gola. Vai terminar aqui no ombro, sempre com retrocesso. Certinho. Aí você já pode fechar a frente. Já pode passar a costura na frente, que um lado já fica pronto. Com esse lado pronto, você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Só que desse lado, você vai unir aqui, vai arrumar aqui certinho a ponta do decote, vai pôr um alfinete. Vai pegar essa parte aqui, chegar aqui no ombro. Esse lado, eu comecei da ponta da gola. Esse outro lado, eu começo do ombro, que é para a costura que eu preguei a gola ficar para cima e eu costurar exatamente em cima da mesma costura. Eu já prendo aqui o ombro. Como a gola já está presa, ela não tem perigo de ficar um lado maior que outro. Então, eu só passo a costura aqui em cima. Sempre dando uma olhadinha para ver se a parte de baixo não vai escapar. Nesse caso, como eu comecei do ombro, eu não preciso tirar a peça de baixo do calcador. Eu só viro e já passo à frente. Aqui eu não costumo cortar essa pontinha, eu dobro. E quando eu viro, já fica com a ponta certinha. Assim. O outro lado a mesma coisa. Dobra 2 vezes.
Agora eu já posso rebater aqui à frente, mas antes disso, eu vou fazer o acabamento aqui no decote de trás. O acabamento, eu viro a peça, toda a peça, eu viro para o lado esquerdo, toda a peça, e vou pregar um viés de acabamento aqui. Esse viés, ele tem 2,5 centímetros. Eu não costumo pregar assim, passando a reta aqui em cima. Eu não costumo fazer isso. Eu dobro 0,5 centímetro e venho costurando aqui em cima da costura que eu já preguei a gola. Na hora que você dobra, que você pega, você já prendeu o viés ali. Quando você pega com esses 2 dedos, já sai exatamente a largura que você precisa. Com a peça toda virada para o lado esquerdo, porque depois, essa costura que eu estou passando aqui agora, ela não vai aparecer no decote de trás. Só a segunda costura que aparece. Mas para isso acontecer, a peça tem que estar o corpo e a gola todo virado para o lado esquerdo, para o meu lado esquerdo. Já fiz a costura e ela não apareceu aqui, porque a peça estava toda virada para a esquerda, ela só vai aparecer aqui embaixo. Agora eu vou colocar uma etiqueta de identificação de tamanho. Nesse caso, eu estou fazendo uma tamanho médio, masculina, tamanho médio. Preparei minha etiqueta. Agora eu coloco a peça para dentro, do lado direito. Viro esse revel e começo aqui do ombro. Começo aqui do ombro porque o início da costura vai ser aqui na costura do ombro. É sempre importante, na hora de fazer esse acabamento, você lembrar que essa peça não é uma peça reta, esse decote, ele é arredondado. Então, você tem que costurar devagar e fazendo uma curvinha que é para não dar prega. Aqui no meio, coloca a etiqueta de identificação. Vira o revel para a esquerda. Vem dando aquela puxadinha nessa parte, que é para não fazer prega. E vai terminar a costura aqui no ombro. Começando com retrocesso e terminando com retrocesso. Assim fica a costura atrás, pelo lado de fora, de ombro a ombro. Esse é o acabamento. E na parte de dentro fica assim, com 2 costuras. Aqui você já pode prender esse revel na costura do ombro. Arruma certinho. E prende aqui, que é para na hora que vestir o revel não ficar saindo para fora. Isso é feito dos 2 lados.
A gola está pronta, porém, falta o rebatido aqui da frente. Eu vou começar aqui do ombro. Esse daqui é um rebatido que eu faço estreitinho. Se você tiver guia na sua máquina, se não tiver muita experiência e gostar de guia, você pode usar um guia. Nesse caso eu não estou usando, mas pode usar sim, para a costura ficar mais certinha. Começo com retrocesso no ombro, arrumo essa parte de dentro aqui para não dar prega também. Se por acaso, depois que você terminar essa costura aqui, e você levantar a peça e a costura cair aqui, não tem problema, porque fica do lado de dentro. O importante é a costura não cair aqui em cima. Vem arrumando aqui essa parte da frente, dando uma leve esticadinha, não muito, mas é sempre bom para a costura não ficar enrugada. Também vai depender da pressão da sua máquina, mas é sempre bom dar uma puxadinha de leve, para a costura ficar retinha assim, ó, sem rugas. Esse lado já está pronto. Esse lado eu comecei no ombro. O outro lado, que é o lado esquerdo da peça, eu vou começar da parte de baixo. Como eu costuro por cima, um lado eu comecei no ombro, fui até a ponta na barra, e esse lado eu começo aqui na barra e vou até o ombro. Sempre arrumando e puxando. Finalizo aqui no ombro. E essa parte da doma está pronta. Frente, gola, agora falta a manga. Agora eu vou pegar a manga. Essa manga ela tem frente e costa, então ela tem que ser feito par. Esse acabamento, ele vai aqui. Então, para você achar o meio, você coloca na manga aqui, na lateral certinho, e vai prender com alfinete. Lembrando que essa parte que tem que ficar por cima é a parte das costas. As costas, para quando colocar essa peça no corpo, essa parte fica virada para frente. Então, aqui é a parte de trás, e quando coloca no corpo, ela fica virada para frente. Você pode prender aqui, ela já está certinho do tamanho da manga, prende aqui com alfinete, e pode prender aqui essa parte na reta também.
Nesse caso, você precisa fazer o par. Ela não pode estar os dois lados virados na mesma direção. Ela tem que estar o par, assim. Então, um lado já está pronto. E o outro lado, você vai fazer a mesma coisa, só que virado ao contrário. Essa parte da frente que tem o pique, na hora de você fazer o transpasse aqui do acabamento, você tem que reservar esse com esse primeiro que você fez. E esse aqui que eu estou fazendo, que é a outra manga, a frente está aqui, a parte das costas está aqui. Elas têm que ir juntas para não ter problema de ficar um virado para um lado e outro para outro. Agora com as mangas, com os acabamentos prontos, agora eu reservo essa parte e eu vou pregar a manga no corpo. Antes de pregar esse daqui, eu vou pregar a manga no corpo. Dei um pique aqui no meio da manga. Esse pique aqui simboliza aqui a frente. E eu vou colocar aqui nesse pique que eu dei no meio da cava. Como tem caída de ombro, o meio da cava não é na costura, e sim um pouco para trás. Então, eu vou unir os dois piques, prender com o alfinete. A manga nunca deve ser puxada, porque a manga, ela é igualzinho o decote, ela é arredondada, então ela fica como se fosse godê, ela cresce. Então, a manga tem que ser colocada no local certinho, na cava, e você não pode puxar a manga, porque se começar puxando, no final ela sobra. Então, é bem importante, prende aqui no começo, vem arrumando essa cava, a manga arrumando certinho, para ela não sobrar. Vem até o meio, onde está o alfinete. Tira. Aí você já pode arrumar outra ponta, se quiser por alfinete ou só segura. Agora eu vou passar essa peça no overlock antes de pregar a parte da manga. E eu já volto pregando o acabamento da manga. Como já estava preparada essa parte, já passei o passo a passo. Agora eu vou pregar essa parte do acabamento na manga. Depois de pronto vai ficar assim. Essa peça está no direito, o direito está para cima. E eu vou pegar, já prendi aqui também, e vou colocar do avesso para o direito. Já estava na medida exata, agora eu só passo um pé de máquina aqui. Como essa eu já tinha feito o par, então ela vai ficar certinha, não vai ficar as duas viradas para o mesmo lado.
ainda do lado direito, com a peça do lado direito, passo essa parte no overlock e eu vou dobrar assim, mas ela vai ficar assim. Passo no overlock e venho aqui com pesponto estreito. Um pespontinho, essa parte aqui eu já tinha passado, então eu vou pespontar esse lado aqui. O pesponto é na manga e não no acabamento. Pesponto feito, antes de eu virar essa peça, eu vou prender aqui. Eu não preciso passar a costura aqui, eu só vou prender aqui. Para na hora que eu virar essa peça assim, ela não ficar um lado assentado e o outro lado abrindo. Então, eu vou prender aqui, ainda com ela aberta, com a manga aberta. Esse retrocesso aí em cima da costurinha do pesponto. Aí, agora eu já posso fechar essa manga. Agora, eu já vou fechar essa lateral aqui, mas antes, eu viro ela para cima, pro lado que vai ficar, pro lado direito, e vou unir essa parte aqui, que vai ser o acabamentinho da costura. Antes de prender, eu prendo isso aqui com uma reta, com retrocesso, antes de passar a costura na lateral. Só essa parte aqui. Aí eu já posso arrumar a cava, fazer a junção. Põe um alfinetinho para não sair do lugar. E agora eu vou arrumar essa parte aqui. Essa parte, como ela não pode ficar virada para cima, eu tenho que prender ela assim. Ela vai ficar assim depois de pronta. Então, eu não posso simplesmente fazer essa dobrinha aqui. Como eu já prendi aqui, então eu já arrumo aqui o finalzinho. Essa parte não vai sair do lugar porque já está presa. Eu só vou dar uma ajeitadinha aqui no tecido. E passar a costura aqui. Aqui já tá certinho. Aqui eu já estava preso, que eu já prendi. Então, eu vou unir esse tecido aqui. Para não dar aquele degrau de quando a gente faz uma peça assim, fica um lado maior que outro. Então, antes de eu passar a costura toda, de baixo até em cima, eu prendo essa parte aqui também, para não dar degrau. Para depois ela ficar assim, certinha. Como eu aqui eu já havia prendido aqui, aqui também. Agora eu já posso fechar essa lateral sem problema, porque eu sei que não vai dar errado. Pode pôr um alfinetinho também, aqui. Ou você começa de cima da manga, nesse caso eu vou começar, ou você começa da barra, como já tá tudo preso, não tem problema. Aqui também já está preso.
a junção debaixo do braço. Falta o overlock aqui, mas eu já vou virar. A lateral. E aqui o acabamento da manga, que no caso você pode estar passando um vivo aqui ou não. Como o cliente queria essa simples, ela é assim, ela fica assim, o pesponto já está aqui. Depois que assentar essa costura no ferro, ela não vai virar, ela vai ficar certinha quando colocar no corpo. Para finalizar, agora a barra, porque as mangas estão prontas, a doma está toda pronta. Como ela é uma peça bem simples, agora falta só a barra. Já passei no overlock. A barra eu vou dobrar uma média de 2, 2,5 para a gente fazer essa barra e finalizar a peça. Não esquecer de fazer a junção aqui na lateral, para que essa barra não fique retorcida. Aqui na costura de trás também, se faz a junção. E vem arrumando certinho. Se precisar dar uma puxadinha, você puxa na parte de baixo, nunca na parte de cima. Quando você puxa na parte de cima, a tendência é essa barra ficar retorcida. Peça pronta, a única coisa que falta é os botões, porque o resto está tudo pronto. Eu quero mostrar um detalhe dessa peça, dessa manga, principalmente, porque aqui eu estou com uma peça básica, sem detalhes, nenhum detalhes, ela é de uma única cor, mas normalmente nas domas tem vivo na gola, aquela parte para dar um destaque, tem vivo aqui na frente e também na manga. Eu vou mostrar uma peça que você pode fazer diferente. Esta manga é igual a esta manga. A única diferença é que esta manga ela é solta e essa está presa na peça. Então, ela é o mesmo modelo de manga, a diferença é que essa tem um vivo, é o mesmo jeito, a preparação é a mesma, só que aqui o tecido é duplo e aqui não precisa ser duplo, aqui vai ser um tecido simples. Aqui tem 4 partes, 2 e 2, e aqui tem uma em uma. Então, você pode estar fazendo o mesmo modelo, com o mesmo molde da doma, você pode estar fazendo esse modelo com esse modelo, e também com o vivo você pode fazer a parte solta assim também. Essa daqui, ela tem vivos nas mangas e na gola. Na frente, ela não tem. Nessa parte da frente, ela não tem. Esse outro modelo aqui, ela é de manga curta, então ela não tem acabamento na manga. E ela já tem o vivo na gola e aqui na frente. E os botões combinando com o vivo. Então, você pode fazer com o mesmo molde, você pode fazer algumas variações para ter modelinhos diferentes. Eu só quero mostrar o último detalhe dessa manga, que
que ela já está pronta. Eu quero mostrar essa parte daqui, que eu mostrei o passo a passo fazendo, e como ela fica depois de pronta. Aqui fica certinho, aqui também. A junção, é muito importante você prestar atenção na junção das costuras, para a peça ficar mais harmoniosa. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e até o próximo.